Graça e paz, amados, mais uma vez. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo de número 8. Livro de Provérbios, capítulo de número 8. Do verso 14 ao verso de número 16. Livro de Provérbios, capítulo de número 8, do verso 14 ao 16, diz assim a palavra do Eterno: Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reina os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governa os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Mais uma vez, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governa os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. Vamos dar continuidade, querida, ao nosso estudo da confissão de fé de Westminster, o qual a gente tem constantemente às quinta-feira estudado, quando não tem uma programação especial, quando o reverendo Marcelo não se faz presente. Nós estamos estudando a nossa confissão de fé de Westminster. Não podemos perder de vista aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. Então nós vamos estar falando hoje sobre o magistrado civil. O magistrado civil. Os magistrados civis são instituição constituído por Deus para a sua própria glória e para o bem público. A Bíblia os chama de ministro de Deus. O povo precisa reconhecê-los como tal e devemos lhes respeito, honra e obediência. Os magistrados, por sua vez, têm o dever de reconhecer a origem divina do princípio de autoridade, esforçando-se para corresponder às finalidades para as quais são instituídos. Devem punir o malfeitor e amparar o bom, garantindo assim a ordem e paz social. Este assunto torna-se delicado e complexo numa época como a que estamos vivendo, marcada por tanta corrupção e descaso para com a verdade e justiça. Agora a pergunta é: a obediência do povo tem de ser passiva e cega, ou o povo tem o dever de cobrar, exigir das autoridades uma postura condizente com as suas funções, podendo até mesmo depor e substituir aqueles que não cumprem as suas funções com integridade? É sobre isso que nós vamos tratar nesta noite, os magistrados civis. Tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você. Primeira coisa que nós precisamos aprender: o ofício de magistrado civil é constituído por Deus. O ofício do magistrado civil é constituído por Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1. Romanos 13, versículo de número 1. Olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar aos romanos. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele constituídas. Então a primeira coisa que nós aprendemos: todo magistrado, toda autoridade na terra imbuída de poder, seja ele poder legislativo, seja ele poder judiciário,
A Bíblia está dizendo para mim e para você que é constituído por Deus. Lembra quando Jesus estava diante de Pilatos? Pilatos começou a interrogar Jesus e Jesus permaneceu em silêncio. A tal ponto que Pilatos olha para ele e diz: não sabes tu que eu tenho poder para te matar e poder para te soltar? Lembra qual foi a resposta de Jesus para Pilatos? A resposta de Jesus para Pilatos foi: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não lhe fosse lhe dada. Sabe o que Jesus está dizendo para Pilatos naquela hora? Eis, se você está com este posto de governador romano, é porque meu Pai deu a você este posto, do contrário você não estaria. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender é que todo ofício de magistrado é constituído por Deus. Acabamos de ler o livro de Provérbios. Verso 15: por meu intermédio reinam os reis, por meu intermédio os príncipes decretam justiça, por meu intermédio governam os príncipes, por meu intermédio os nobres e todo juiz da terra. Então prestou atenção que há uma classe, várias classes aqui, que a sabedoria divina está dizendo que é por causa dela é que eles estão no poder. Então a primeira coisa que nós aprendemos: o ofício de magistrado é constituído por Deus. Em segundo lugar, o exercício da magistratura visa a promoção da justiça e a garantia da paz social. Em segundo lugar, o exercício da magistratura visa a promoção da justiça e a garantia da paz social. Tu está com a sua Bíblia aberta em Romanos 13? Olha aí que vai dizer Romanos 13, versos 3 e 4. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Quem precisa temer a autoridade é quem anda errado. Jesus do céu, tem uma blitz ali. E agora? Minha carteira já está com 3 anos vencida. Ó Deus, cega os olhos desse soldado aí para que eles não vejam passar. Tem crente que ainda tem cara de pau de fazer esse tipo de oração. A gente precisa entender: se eu tenho medo da magistratura, dos magistrados, daqueles que estão imbuídos de autoridade, porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Do contrário, eu posso passar para lá e para casa, blitz para lá, blitz para cá, blitz acolá. E às vezes nem para a gente, só olha para a cara da gente e manda a gente seguir. Sabe por quê? Porque quem anda errado já te amostra na cara. Já chega perto do policial gaguejando, já abre o vidro gaguejando. O exercício da magistratura visa a promoção da justiça e a garantia da paz social. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela. Visto que essa autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois o ministro de Deus, vingador, para castigar os que praticam o mal. Então, em primeiro lugar, o ofício do magistrado é constituído por Deus. Em segundo lugar, o exercício da magistratura visa promoção da justiça e garantia da paz social. Deve incentivar e defender os bons. Deve incentivar e defender os bons. Os magistrados têm o dever de incentivar e defender o bom. Em segundo, deve castigar os maus feitores.
E tem outra, é lícito ao servo de Deus a magistratura? É lícito ao servo de Deus a magistratura? É lícito a um cristão ser um coronel? É lícito a um cristão ser um vereador? É lícito a um cristão ser um deputado? É lícito a um cristão ser um governador? Tem essas perguntas que às vezes soam na mente da gente. Então, para a Bíblia responde. Gênesis 41. Gênesis 41. Versículo 40. Vamos ler o 37. Gênesis 41, 37 a seguir. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo, e ninguém há tão ajuizado e sábio como tu, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faça autoridade sobre toda a terra do Egito? Aí está a resposta para muitos, se um cristão pode exercer a magistratura. Estamos falando com um servo de Deus que se tornou governador do Egito. Ei, deixa eu abrir um parênteses para você aqui. Não existia esse cargo de governador no Egito, não. Você que gosta de estudar história como eu, você vai saber que no Egito a autoridade maior depois de Faraó chamava-se grão-vizir. Não tinha governador. E como José foi feito governador? É porque quando Deus quer que alguém suba no poder da magistratura, ele cria até um cargo que não tem para colocar essa pessoa lá. Porque Deus fez com José. Criou um cargo no Egito que não existia, porque o cargo maior era grão-vizir, não tinha cargo de governador. E José agora passa a ser governador de todo o Egito. Então, o cristão pode exercer a magistratura? Sim. Vamos lá para Daniel 6. Daniel capítulo de número 6, a partir do verso de número 1. Daniel 6, verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Olha aí, mas o servo de Deus exercendo um cargo. Presidente. 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 Então, em segundo lugar, é lícito ao servo de Deus exercer a magistratura? Sim. Claro que é. Depois você compara isso, tem lá em Samuel 10, verso 1, Atos 10, verso 1 e 2, e por aí vai. Mas daqui a pouco nós vamos apertar um pouquinho. Então, em primeiro lugar, o que nós aprendemos? O ofício de magistrado civil é constituído por Deus. Em segundo lugar, o exercício da magistratura visa a promoção da justiça, garantia da paz social, deve incentivar, defender os bons, deve castigar os malfeitores, e é lícito aos servos de Deus exercê-las. Oxalá que se eu tivesse crente lá no Senado. Oxalá se eu tivesse crente lá na Câmara de Deputados. Terceiro lugar, deveres do magistrado civil para com o povo: reconhecer a sua sujeição a Deus. Infelizmente são poucos, né?
São poucos que reconhecem que foi Deus que colocou eles lá. Nem todos reconhecem. Eu me lembro da história de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte foi um cara, quem gosta de história sabe quem foi o sujeito. Tinha pelo menos 1 milhão de soldados a seu dispor. Certa feita ele vai brincar. Alguém vai falar com ele que Deus põe e depõe, ele vai dizer que nada, é eu que ponho, eu que deponho. Não demorou nada depois dessa frase para ele ser levado para a ilha de Santa Helena e morreu lá. Porque Deus é aquele que põe e é aquele que depõe. Lembra de Nabucodonosor? Quando Deus deu a Nabucodonosor o sonho de uma estátua colossal, e Daniel deu uma interpretação para ele, dizendo que a cabeça de ouro era ele, que a cabeça de ouro era a Babilônia. E Daniel mandou ele se arrepender. Deus deu 1 ano para Nabucodonosor se arrepender do seu orgulho. A Bíblia vai dizer que ao cabo de 1 ano, estando ele passeando na sacada do seu palácio, ele vai olhar para a Babilônia e vai dizer: esta aí é a Babilônia que eu construí com a força do meu poder. Quando ele acaba de fechar a boca, é a Bíblia que vai dizer, quando ele acaba de fechar a boca, uma voz do céu vai direcionar ele e vai dizer: a ti, Nabucodonosor, passou-te o reino, e por 7 tempos tu ficarás como animal, tu comerás erva como animal, crescerá pelos e unha como animal, até que tu olhes para cima e reconheça que os céus reinam. A Bíblia diz que daquela hora em diante a medicina vai chamar de licantropia. A medicina vai chamar de licantropia. Deus vai permitir que uma enfermidade chamada licantropia, a pessoa se sente como lobo. A pessoa se sente como animal. A mente de Nabucodonosor agora é mudada, e a enfermidade chamada licantropia toma conta da sua mente, e ele se torna um animal. A Bíblia diz que vai crescer unhas, vai crescer pelos, ele vai ficar no orvalho e comer grama no seu castelo, diante de todos os seus filhos, até que um dia ele olha para cima e reconhece que os céus vêm. Por quê? Porque Deus é quem põe e Deus é quem depõe. Deveres dos magistrados civil para com o povo: reconhecer a sua sujeição a Deus. Segundo, defender os princípios da liberdade religiosa. Abre a sua Bíblia aí em Atos 5:33. Atos 5:33. Atos dos Apóstolos 5. Verso 33. Diz assim: eles, porém, ouvindo-se, enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelita, atentai bem no que ides fazer estes homens, porque antes desses dias se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse levantou Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muito consigo também este, pareceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homem, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-lo, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. É função, é dever do magistrado civil defender os princípios da liberdade religiosa. E a gente sabe que estão querendo tomar isso da gente. Tem muita coisa agora que você coloca no YouTube e o YouTube vai lá e veta.
Dependendo do tipo de pregação que você colocar no YouTube, o YouTube vai vetar. A lei já está sancionada. A lei já está em vigor. Sendo que a Bíblia está dizendo que dever dos magistrados civil para com o povo é, primeiro, reconhecer a sua sujeição a Deus. Segundo, defender os princípios da liberdade religiosa. Terceiro, garantir a prática religiosa, coibindo qualquer forma de preconceito ou perseguição como motivo de fé. Chama nós aí de preconceituosos. Mas quem está sofrendo preconceito é nós. Nós somos taxados aí fora de preconceituosos, mas quem está recebendo preconceito é nós. Sendo que é dever do magistrado, ele foi colocado lá para poder coibir qualquer forma de preconceito ou perseguição por motivo de fé. E é o que a gente está vivendo nos dias atuais. É uma nação que se diz laica. É uma nação que se diz que você tem liberdade de expressão. Quarto lugar, não tomar sobre si a administração da palavra do sacramento, nem intervir em matéria de fé. Não, eu sou deputado. Como é o nome do senhor? Deputado fulano de tal. Não, na sua certidão de nascimento não está deputado fulano de tal. Deputado não é nome. Qual o nome do senhor? Ah, fulano de tal. Aqui não, senta aí, seja bem-vindo. Eu nunca aceitei, jamais aceitarei político sentar aqui. Se sentar, eu pego a minha malinha e vou embora. Tem 17 anos que eu bato nessa tecla. A gente precisa entender isso, separar uma coisa da outra. Não, mas é amigo do fulano, não importa se é amigo de quem. Que a gente precisa entender que aqui é para ministro da palavra de Deus, não é para ministro da política. Púlpito não é marketing, púlpito não é plataforma de politicagem. E a gente viu nessa eleição passada o tanto de pastores que entregou seus púlpitos para candidatos. Vergonha. Isso é vergonha para o Evangelho. Não tomar sobre si a administração das palavras do sacramento, nem intervir em matéria de fé. Vamos lá para 1 Samuel 13, para você ver isso. 1 Samuel 13. Samuel 13, verso 9. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e oferecerei o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel, e Saul lhe sai ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e que tu não vinha no dia aprazado, que os filisteus já tinham que se juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçando pela circunstância ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, não guardaste os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Ei, Saul tentou dar uma de profeta e exercer uma função que o Senhor não havia colocado sobre ele. Rei é rei, profeta é profeta. Rei é rei, profeta é profeta. Rei é rei, sacerdote é sacerdote. Rei é rei, sacerdote é sacerdote.
Para lembrar domingo atrasado que eu falei sobre Uzias, capítulo 6 de Isaías, verso 1, que tentou também, por causa do orgulho, achou que poderia oferecer incenso diante do Senhor, e Deus o feriu com uma lepra. Por quê? Porque sacerdote é sacerdote e rei é rei. Então esse negócio de ficar dando microfone para candidatos vir aqui e fazer palestras políticas, isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Quando eu chego à igreja, a primeira pergunta que eu pergunto ao conselho é essa: vocês aceitam os políticos em cima do culto de congregação? Se disser assim, eu falo muito obrigado. Eu agradeço a porta, mas eu estou caçando outra. Eu sei o que é isso, irmão. Eu nunca fui candidato, mas eu sei o que é isso. Eu já vivi no meio de deputado, eu já vivi no meio de vereadores, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, o que corre no meio disso. Evitar parcialidade. Deveres do magistrado civil para com o povo: evitar parcialidade. Abre a sua Bíblia aí agora. Provérbios, Êxodo 23, 6. Êxodo 23, 6. Olha o dever dos magistrados aí. Êxodo 23, 6. Não perverterá o julgamento do teu pobre na tua causa. 23, 6. Não perverterá o julgamento do teu pobre na tua casa. Da falsa acusação te afastará. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz. A palavra perspicaz aqui é aquele que vê melhor, aquele que tem penetração de visão, aquele que consegue detectar se uma pessoa está falando mentira ou se está falando a verdade. O suborno tem capacidade de cegar essa pessoa. Qual o dever do magistrado? É conhecer a sua sujeição a Deus, defender princípios de liberdade religiosa, não tomar sobre si a administração da palavra e do sacramento, nem intervir em matéria de fé que não sabe nada, evitar parcialidade. Já reparou no símbolo da justiça? Você já entrou no fórum e já reparou no símbolo da justiça? É uma deusa chamada Tênis. Não sei se você já reparou, aquilo ali é uma imagem de uma deusa grega. Diz a mitologia grega que era uma das esposas de Zeus. Deusa grega chamada Tênis. Ela tem uma balança em uma mão, ela tem uma espada na outra, e os seus olhos estão vedados. Já reparou isso? Que o símbolo da justiça é esse? É a deusa Tênis com os olhos vedados, com uma balança de precisão na mão, e essa balança está nivelada, não está pendendo nem para um lado nem para o outro, e ela tem uma espada na mão. A venda nos olhos, está falando de imparcialidade, nem para um nem para outro. A balança na mão direita, sabe o quê? Pesa o direito. Pesa o direito, eu vou pesar o seu direito e também vou pesar o dele. A espada pode ser empregada na destruição contra a justiça e a ignorância, mas também pode ser manuseada para manter a paz e contemplar a justiça. Ali está o símbolo da justiça estampado. Mas a pergunta é: no nosso país tem? Será que esse símbolo, o nosso país faz jus a ele? Será que a justiça brasileira é imparcial mesmo? Por quê? Porque um dos deveres dos magistrados civil é evitar a parcialidade. Quer ver isso em Provérbios 31, 8?
Provérbios 31:8 diz assim: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Abre a boca e julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Hoje a lei é ainda mais. Eu tenho poder de manipular esse documento. Quanto você me dá? Eu tenho poder de fazer essa prova desaparecer. Quanto você me dá? É o país que nós vivemos. Eu tenho poder de enconchar para a gente colocar lá dentro. Basta eu querer, eu te coloco lá dentro. Mas quanto você está determinado a pagar? Olha o que a mãe do rei Lemuel está dizendo para ele: abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Ei, Lemuel, quer ser um excelente rei? Então abre a boca a favor do mudo, a favor daquele que não pode se expressar dentro de um fórum. Toma a causa dele para si. Garantir os direitos individuais e paz social. A gente falou isso lá em Romanos 13. Então a primeira coisa que nós aprendemos: o ofício do magistrado é constituído por Deus. O exercício da magistratura visa a promoção da justiça, incentiva e defende os bons, deve castigar os malfeitores e é lícito ao servo de Deus. Deveres dos magistrados civil para comigo e com você: reconhecer a sua sujeição a Deus, defender os princípios da liberdade religiosa, garantir a prática religiosa, proibindo qualquer forma de preconceito, não tomar sobre si a administração da palavra do sacramento, nem intervir em matéria de fé, evitar parcialidade e garantir os direitos individuais e paz social. Esses são os deveres dos magistrados. Esses são os deveres dos homens e mulheres imbuídos de poder, seja ele poder judiciário ou poder legislativo. Essa é a função. Por quê? Porque diante dele está uma imagem lá estampada de como tem que ser a justiça. A imagem está estampada lá, todo fora. Agora, o meu dever para com os magistrados. O seu dever para com os magistrados. Porque não é só eles que têm dever para comigo e com você. Eu tenho dever para com eles. Em primeiro lugar, intercessão. Intercessão. 1 Timóteo. Não vou falar nada de mim, vou para a Bíblia. Não tem como contestar ela. 1 Timóteo 2:2. Antes de tudo, pois, 1 Timóteo 2:2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor de quem, Paulo? Olha o verso 2. Em favor dos reis e de todos os que se acham investido ou imbuído, como queira pronunciar, investido de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade. Respeitei a minha obrigação e meu dever para com os magistrados. Primeiro, intercessão. Marco, mas esse cara não está valendo nada. Mas é Deus que pôs ele lá em intercessão. Marco, mas eu votei nesse infeliz e ele não está fazendo intercessão. Eu me lembro disso até hoje. Já faleceu. Não vou falar o nome porque aqui perto deve conhecer. Até aquele dado momento eu não tinha identidade ainda. 16 anos. E na época era pago para fazer identidade. E não era barato, não. Falei para o cidadão:
Eu faço campanha para você. Se eu te peço uma coisa, paga para mim fazer a minha identidade, só isso. O abençoado ganhou. Ganhou. E ganhou e ganhou muito. Ganhou, querido. Você pagou a minha identidade? Você pagou para fazer a minha identidade? Quem pagou para fazer a minha identidade que eu tenho até hoje mora na Bélgica. Um amigo de infância chamado Nilo Pereira. Hoje reside na Bélgica, já tem N anos. Pouco pagou para fazer. Então está percebendo? Mas eu não podia amaldiçoar o abençoado. Porque a Bíblia está dizendo, ora por ele. Ora por ele, por mais que ele não preste, ora por ele. Mas não é só orar. Dá honra. Dá honra, sem entrar ali. Eu preciso da honra, mas aqui não, eu preciso cumprimentar, seja bem-vindo, sente aí, fica à vontade, tem que dar honra. Só não posso deixar subir aqui. Porque aqui não é lugar para político. Aqui não é falante. Mas eu preciso da honra. É a Bíblia que diz, está lá em 1 Pedro 2,17. Em terceiro lugar, pagamentos de tributos e impostos. Ei, se negar imposto é pecado, querida. Se negar imposto, minha amada, é pecado. Fazer gato em casa, é pecado. Seja de água, seja de luz, pecado. É pecado. Não pensa você que você está fazendo um gato ali e você não está pagando a sua conta porque você está, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, da frente e de trás está pagando para você. Isso é pecado. Ah, Marco, mas tem crente não faz isso não. Cala minha boca. Pagamento de tributos e impostos. Não quer ver o seu carro ser guinchado e levado para o pátio das autoridades? Então, pague o PVA. Pague o licenciamento. Por quê? É ordem bíblica. Romanos 13, versos 6 e 7. Está lá. Nós lemos lá. Romanos 13, versos 6 e 7. Reconhecimento e sujeição às suas autoridades. Eu preciso reconhecer que são autoridades. Igual quando eu hoje mesmo entrei no gabinete do Dr. Neto, ou no consultório, melhor dizer, porque termo é esse, consultório. Eu me dirigi a ele como doutor, porque essa é a função dele. Doutor. Só que aqui é irmão. Ele é doutor lá, mas aqui é irmão. Se você chega no fórum, você tem que dirigir ao juiz com excelência, vossa excelência, meritíssimo, mas aqui é irmão. Lá não, lá você não pode chamar ele de irmão, porque ele está na função dele, exercendo a função dele. E você é submisso à autoridade dele. Está no batalhão, capitão fulano de tal. Está entendendo como é? Esse caminho agora. Em último lugar, não conformação com injustiça e opressão. Não conformação com injustiça e opressão. Esse eu quero ler com você para nós orarmos. Isaías 16, 17.
Isaías 16, 17. Isaías 1, 16, 17. Isaías 1, 16, 17. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem e atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Eu não posso conformar com justiça nem com opressão. É por isso que no nosso país existe impeachment. Já viu falar em impeachment? Alguns presidentes do nosso país já sofreram impeachment. Não terminaram de exercer o mandato. O povo foi à rua e contestou. Está errado, está errado, está errado. Eu não posso conformar com isso. Ei, protesto é válido quando não há depredação de nada. Protesto é válido, biblicamente, quando não há depredação de bens. Protesto é válido quando não há loucura e anarquia. Porque a Bíblia está dizendo que eu preciso protestar contra a injustiça. Mas quando começa a quebrar isso, quebrar aquilo outro, já não é mais protesto, é anarquia. Que Deus nos ajude. Nos ensina cada dia mais o meu dever para com os magistrados, que Deus tenha misericórdia de nós, ensina os magistrados o dever para conosco. Porque é interessante que estão lá, sabe para quê? Se fosse olhar bem, para servir a gente. Sabia o que é isso? Sabia que estão lá para servir a gente? É o que consta na lei. Mas infelizmente, vamos orar. O que nos resta fazer isso? Obrigado, Deus, pela sua palavra. Nos ajude a cada dia mais a compreender um pouco mais da mesma. Tenha misericórdia de nós, nos ensine, nos capacite, nos instrua. O Senhor sabe como se encontra a nossa nação. A injustiça predomina, o caos é reinante. Mas uma coisa nós sabemos, o Senhor está no controle de tudo. Eu sei que não é fácil de suportar a opressão, mas nos dá paz na alma e no coração, porque sabemos que isso vai passar um dia. Toda essa injustiça será julgada um dia. Está diante do Senhor, nada está desanexado ao teu olhar. Essa injustiça toda que estamos sofrendo, que estamos vivendo, opressões por parte dos magistrados que o Senhor colocou lá para servir essa nação, mas estão enriquecendo ao invés de contribuir para com o pobre, para com a viúva, para com o pobre. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a clamar a cada dia mais. Porque se essa nação tiver paz, nós também teremos paz. Renova o meu coração, renova o coração da igreja e nos fortaleça cada dia mais. É no nome de Jesus que nós choramos e é nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém. Amém.